Voltando para o assunto polinômios e equações algébricas, hoje, na aula 3, nós vamos falar da divisão de um polinômio por um binômio da forma x menos a e da divisão por ax mais b, da forma ax mais b. Ok? A divisão por x menos a. Essa é uma divisão simples e a gente utiliza o dispositivo de Ruffini quando quiser achar o resultado ou quando a gente quiser achar apenas o resto. Agora, se for para achar só o resto, eu posso utilizar, além do Ruffini, o teorema de D'Alembert. Então vamos dividir por x menos a. Qual é as propriedades do item 6, isto é, das aulas anteriores, que eu posso fazer pela divisão, pelo método de chaves, posso fazer também pelo método dos coeficientes a determinar. Dessa forma, pelo dispositivo de D'Alembert ou pelo dispositivo de Ruffini, sai mais fácil, sai mais rápido. Tá? Então, vamos prestar bem atenção para diferir do outro, não tem nem que fazer diferença. Se eu tiver dividido um polinômio por um polinômio qualquer, método de chave ou divisão pelos coeficientes a determinar. Se eu estiver dividindo por x menos a, um binômio da forma x menos a, aí eu posso fazer pelo dispositivo de Ruffini. Ou se for para achar só o resto, eu posso aplicar o teorema de D'Alembert. Bom, vamos lá. Como eu falei, o resto, pelo teorema de D'Alembert, você utiliza o método dele. P de A é o resto. Ora, quem é P de A? P de A é o valor numérico do polinômio quando x for igual a A. Apenas isso. Então, se eu tiver um polinômio qualquer dividido por x menos 3, exemplo, eu vou substituir o x por 3, faço as contas e o que eu encontrar já vai ser o resto da divisão do polinômio pelo binômio x menos a. Ora, se for para determinar, além do resto, o quociente, aí eu devo até utilizar o dispositivo de Ruffini, dispositivo de Briot-Ruffini, que normalmente nós chamamos de Ruffini. Normalmente nós utilizamos apenas o Ruffini na nomenclatura, mas dispositivo de Briot-Ruffini. Se a de x é divisível por x menos a é raiz de a de x. Lembram vocês que na aula passada nós falamos que quando o resto da divisão é zero, é que o polinômio é divisível pelo outro polinômio? Ora, se eu substituo por x por a, calculo P de a, eu vou encontrar um resultado. Se esse resultado for zero, esse valor que eu atribuir ao x vai ser a raiz. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação nada mais é do que o valor de x que, substituindo na equação, torna ela nula. Tá certo? Então, se o a for divisível por x menos a, se o a de x for divisível por x menos a é a raiz de a. Se o a de x é divisível por x menos a e por x menos b, então, com a diferente de b, então a de x é divisível por x menos a por x menos b. Isso aqui é simples assim. Se eu tenho um polinômio que é dividido por um binômio, se eu tenho esse mesmo polinômio dividido por outro binômio, da forma x menos a e da forma x menos b, então ele vai ser divisível pelo produto dos dois. Isso vai facilitar quando eu tiver, por exemplo, um binômio, eu tenho um polinômio, estou dividindo por um trinômio de segundo grau, e eu percebo que aquele trinômio de segundo grau eu posso fatorar para o produto de dois binômios, tá certo? Aí eu vou e divido por um, divido pelo outro e encontro o resultado rapidamente.
Tá certo? Bom, então, reprisando, para ficar bem marcado, isso, repito, vai ficar bem melhor quando estivermos fazendo exercícios. Nós vamos mostrar o que é o teorema de D'Alembert, o que é o dispositivo de Ruffini e o método dos coeficientes a determinar, o método da chave. Tá certo? Normalmente, quando é um polinômio geral por outro polinômio geral, a gente utiliza pelo método da chave, é menos trabalhoso do que pelo método dos coeficientes a determinar. Se eu estiver dividindo por x menos a, aí depende do que ele vai pedir. Se ele pedir o resto apenas, eu calculo o PDA, sai muito rápido, calculo o valor numérico. Se ele pedir os dois, aí eu faço pelo Ruffini, porque eu calculo o quociente e o resto. Tá certo? Então até a próxima aula, aula 4, onde nós vamos continuar nosso assunto.